em 1 Coríntios, a parte que nós iremos trabalhar esse final de semana todo, o apóstolo Paulo está apresentando o evangelho à igreja de Corinto. É como se ele tivesse que pregar para eles de novo. É o que às vezes a gente está vendo hoje, muitos cristãos que precisam ouvir pela primeira vez o evangelho, porque a primeira vez que eles ouviram, eles não entenderam. Quando eu pensei nessa série, eu pensei justamente no texto do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 5, 7 a 8: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, Cristo é a nossa Páscoa, é o motivo de estarmos aqui celebrando. Não podemos colocar isso como uma festa qualquer, só um feriado nacional ou estadual, mas Cristo é o motivo da nossa alegria. Então, aqui em 1 Coríntios, logo nesses primeiros capítulos, o apóstolo Paulo faz questão de reapresentar o evangelho, para a igreja de Corinto entender que tudo o que eles precisam, mais do que poder, do que dons miraculosos, mais do que sabedoria humana, filosofia, oratória, falar bem, é da cruz de Cristo. Então, vamos abrir o nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 1, iremos ler dos versículos 18 até o 25. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra da cruz é insensatez, algumas versões dizem loucura, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso aqui é uma apresentação quase básica e fundamental do evangelho, em que o apóstolo Paulo apresenta de maneira mais límpida e profunda. O comportamento da igreja de Corinto, eles não entenderam as implicações do evangelho. Aprendemos aqui, na semana anterior, no versículo 17, ele diz: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, continuando a partir do versículo 17, está falando: quando a sabedoria humana, a eloquência, quando o foco é o ser humano, a cruz de Cristo é esvaziada, e vice-versa. Quando pregamos a cruz de Cristo, mostramos o homem em seus pecados, mostramos a fraqueza do ser humano, mostramos sua necessidade de Deus. E quando mostramos o seu homem em sua sabedoria e poder, desprezamos a cruz de Cristo. Então, a cruz, eu não posso torná-la superior. A cruz está em oposição à sabedoria humana,
com sua pretensão de se orgulhar da sua sabedoria. A cruz de fato é loucura para aqueles que não a entendem, porque o entendimento dela é baseado na fé para os que foram chamados, é baseado na revelação, mas ao mesmo tempo ela é a sabedoria e o poder de Deus. A gente vai tentar entender um pouquinho esse paradoxo aqui do apóstolo Paulo. Ela é loucura ou ela não é? Ela é loucura ou é sabedoria? Ela é poder ou ela é fraqueza? Eu vou tentar explicar isso aqui esta noite. Então, pense bem, o Messias esperado era o Messias com poder, e o Messias com uma sabedoria extraordinária. Cristo, claro, mostrou uma sabedoria extraordinária, mas não foi só por causa da sabedoria extraordinária, pelo contrário, ele foi crucificado, foi algo totalmente inesperado. Quem em nome da sabedoria teria entrado em tal fraqueza? O apóstolo Paulo aqui vai argumentar o que a cruz de Cristo significa, o que significou a morte de Cristo para nós hoje, o que significa a cruz de Cristo para a nossa cultura, para os problemas do tempo da igreja de Corinto e para os nossos dias. As pessoas poderiam perguntar a partir do versículo 18, como alguém pode ser poderoso se sofrer a penalidade máxima de Roma? Além disso, como um grego poderia entender assim, se ele é Deus, se ele é rei, como ele poderia ser crucificado? Isso é loucura para os que não entendem. Da mesma forma, o judeu pensava assim, como um Messias poderoso que viria conquistar, ele morreu. A igreja de Corinto precisava entender o contraste entre a cruz de Cristo e a cultura que eles estavam vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo faz essas comparações, porque eles precisam entender que a cruz de Cristo, o evangelho, confronta, vai de encontro a certos aspectos, certos comportamentos, tem certas consequências. Alguns vão entender como se a igreja de Corinto entendeu a parte da ressurreição, mais ou menos, mais lá para frente a gente vai entender que eles têm problemas com a ressurreição do corpo, mas eles se esqueceram da cruz. Nós seguimos um Messias crucificado, tem que ter esse equilíbrio, não há como falar da ressurreição sem falar da morte de Cristo. Essa morte é algo escandaloso. Como poderia para o judeu entender um Messias crucificado, alguém que viria em glória e poder, morrer numa cruz? E pela lei, a cruz, ser pendurado no madeiro, significava o quê? Tornado maldito. E aí o judeu ficava escandalizado. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela causa esse tipo de espanto nas pessoas. A gente não pode maquiar o evangelho para que as pessoas entendam. Ela é uma palavra muito forte. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ao longo de todo esse texto, ele vai confrontar. Preste bastante atenção em palavras da cruz e palavras de sabedoria. Algumas versões vêm pregação, outras versões vêm a mensagem, mas a mesma palavra lá, é logos, né? E sabedoria é sofia, ou seja, ele está comparando a sabedoria da cruz com a sabedoria dos homens. No versículo 18, a gente pode ver aqui, ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é o poder, né? De um lado pode parecer loucura, sem sentido, mas para nós é o poder de Deus. No versículo 19, ele cita a autoridade da Escritura. No versículo 20, ele faz 4 perguntas retóricas, né, para a gente pensar, refletir sobre o que significa o Evangelho. No versículo 25, ele retoma e meio que conclui toda essa argumentação que ele está levantando. Então vamos lá. No versículo 18, ele diz assim: a palavra da cruz. Aqui essa palavra da cruz não é só a pregação, mas o próprio evento. Como assim? Quando Cristo foi crucificado, é loucura
Ele diz: é loucura para os que estão perecendo. Por que ele usa essa expressão? Eu disse para vocês que prestem bastante atenção nos verbos. Ele diz assim no versículo 18: a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele está falando, aqui nesse texto, a cruz de Cristo divide e julga a humanidade entre os que veem a cruz de Cristo como loucura e aqueles que veem a cruz de Cristo como o poder de Deus. Você pode pensar que claro que a cruz de Cristo nos une. Estamos aqui na ceia. Quando estamos na ceia é Cristo, mas ela tem um aspecto que ela divide. Ela divide aqueles que creem dos que não creem. O próprio Cristo disse isso, quando ele disse que veio trazer divisão. Jesus é o centro da história. Ele marcou o início dessa nova era. Os que são da presente era serão destruídos. A palavra perecer é ser destruídos completamente. Aí no grego original: mas nós que somos da era vindoura seremos salvos. Para os que serão destruídos ela é loucura, mas para os que ressuscitarão ela é o poder de Deus. Não somente quando ressuscitarmos, mas ela é o poder de Deus no presente. Eu sempre gosto de parafrasear aqui uma frase, o pregador dizia assim: muita oração, muito poder. Aí eu gosto de pegar esse texto e dizer assim: se a cruz de Cristo é o poder de Deus, quanto mais a igreja se parece com Cristo crucificado, mais ela revela o poder de Deus. No presente, ela revelará no futuro, quando ressuscitarmos. A cruz de Cristo coloca os crentes e descrentes em um estado de existência e de conhecimento diferentes. É por isso que eu não posso ganhar a pessoa para Cristo na lábia. Por isso que Paulo bate tanto com essas pessoas que estavam usando técnicas muito bonitas, maravilhosas, de coaching do século I, né? Dizendo assim: caralho, eu saí de lá energizado, é isso. Aí a pessoa, sim, e a cruz, e o sofrimento, e o pecado, e o arrependimento é nada. Vai dar tudo certo, é isso aí. É aquelas mensagens: Jesus ressuscitou, sim, mas ele teve que morrer, né? É vitória, Jesus fez milagres, e isso e aquilo, sim, e a cruz? E essa parte? Não, essa parte aí é meio, né, complicada. Mas é justamente nela em que Deus vai realizar seu poder através de nós. Além disso, a visão dos gregos de salvação era interessante. A visão dos gregos, na época, as duas filosofias, até que eu disse para vocês que o apóstolo Paulo, antes de chegar em Corinto, ele passou por Atenas, e ele debateu com estoicos e epicureus. Apesar das divergências entre essas duas escolas, elas tinham coisa em comum: elas eram materialistas. Elas não entravam muito em discussão sobre vida após a morte, sobre ressurreição do corpo. Mas o que era importante, na época, os gregos, a visão deles de salvação era viver um bem-estar na era presente. Parecido com a teologia da prosperidade de hoje, né? Deus nos deu a salvação como se fosse uma bênção, riquezas e riquezas e mais riquezas e saúde para nós agora no presente. Essa era a visão de salvação dos gentios. O que não é a visão da salvação em Cristo, porque a salvação chega na ressurreição, mas passa pela cruz de Cristo. Versículo 19 diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Isso aqui é uma citação direta de Isaías 29:14, em que e a gente pode citar diversos outros textos do Antigo Testamento, em que a sabedoria de Deus é comparada de tal forma com a sabedoria dos homens, que a sabedoria dos homens não é nada. O nosso conhecimento diante do de Deus é praticamente zero. Para quem conhece aí um pouquinho de matemática, quanto é qualquer número dividido por infinito? Aulas de matemática, né? Limite, ela tende a zero. Se o conhecimento de Deus é infinito,
o que é o nosso conhecimento diante dele? Nada. Então ele diz que quando Cristo veio, quando o Messias veio e foi crucificado, isso fez o que com a sabedoria humana? A mente humana, na sua limitação, fez o que? Foi humilhada. Toda pretensão humana de orgulho, de poder, de conquista foi destruído. A cruz de Cristo destrói e despreza a sabedoria dos homens. Aqui você pode pensar assim, mas quer dizer que Deus faz apologia à ignorância? Aqui a questão não é a ignorância, aqui a questão é o orgulho diante da sabedoria, a pretensão de que você pode alcançar a Deus com a sua inteligência. E não é que o primeiro passo da cruz de Cristo do Evangelho é que você não pode alcançar a Deus. E porque Ele não pode, mas porque Ele amou, é que Ele veio à terra e morreu e se doou. Não podemos alcançar a Deus pela nossa sabedoria. É Ele que nos alcança. É Ele que vem a nós. É Ele que encarnou. É Ele que veio ao mundo e morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, Deus já envergonhou os sábios por meio da loucura da cruz. Ele abalou a antiga ordem da sabedoria humana. Os coríntios não perceberam que o ato de Deus na cruz de Cristo foi um ato também de juízo. Deus já havia julgado a sabedoria humana. Os gregos se orgulhavam da sua sabedoria, do seu conhecimento. Talvez na nossa época também, talvez hoje não seja tanto conhecimento filosófico. Na época filosofia, oratória e ciência era tudo junto. Mas talvez hoje em dia nós nos orgulhamos muito da nossa ciência. E aí esse orgulho faz nós termos a pretensão de que podemos abandonar a palavra. A pretensão de que não precisamos de Deus, a pretensão de que para sermos bons, não precisamos da cruz de Cristo. Os coríntios, a igreja de Corinto acreditava que talvez ela pudesse acrescentar algo à cruz de Cristo para melhorar a mensagem, para tornar ela mais palatável, para tornar ela mais aceitável, mas não pode, ela é loucura, ela é escandalosa para o homem pecador. Eu ia deixar essa frase para a conclusão, mas para introduzir logo. A verdade é que o pecado ao entrar no mundo, Deus criou um mundo e Ele diz, e viu Deus que era bom. Quando o pecado entrou no mundo, Ele inverteu a ordem do mundo. A cruz de Cristo é uma mensagem invertida para um mundo invertido. O mundo, irmãos, depois que o pecado torna o mundo de cabeça para baixo, as coisas parecem que não fazem sentido, destrói o propósito da vida humana, desvirtua a justiça de Deus, o bem, a comunidade, desvirtua tudo. Como é que Deus entraria nesse mundo, agiria e transformaria ele? Por esse mesmo caminho. Como é que nós fomos justificados? Por um ato criminoso dos seres humanos. Então a cruz de Cristo revela a grande justiça e amor de Deus, ao mesmo tempo que revela a nossa perversidade. Nós matamos aquele único justo que não merecia morrer. Foi isso que foi feito. E aí as pessoas pensavam, onde habitava essa injustiça, foi de onde Deus transformou isso em graça e meio de salvação. Isso para o judeu era escandaloso. Eu acho que para nós aqui, que talvez nunca ouvimos isso, também deve estar. Jesus é uma morte de um inocente. Na verdade, talvez o único inocente. Na verdade, é o único inocente. Nós ficamos revoltados e indignados. Como pode este inocente morrer? Pois é, o único mais inocente de todos que não deveria morrer, e nem muito menos daquela forma, era Cristo. Ainda mais sendo Messias. O judeu ficava: que é isso, apóstolo Paulo? O que tu está querendo dizer com isso? Pois é, isso é o Evangelho. Esta é a mensagem que transforma a vida das pessoas. Essa é a forma com que Deus veio alcançar as pessoas. Então,
O processo de serem salvos e destruídos mostra que o desenrolar da salvação ainda não foi concluído. Então, a cruz de Cristo é uma acusação contra a própria arrogância e orgulho humano de ter alguma pretensão de ser melhor do que Deus, de dizer, pegar a mensagem da cruz e dizer assim, não, eu posso acrescentar umas coisas mais bonitas nela. Não, a própria mensagem da cruz é suficiente para a salvação, para demonstrar a sabedoria e o poder de Deus. Ela não pode ser maquiada, enfeitada, botada num lacinho. A cruz é um instrumento de morte, irmãos. A cruz é um instrumento de tortura. A cruz é um instrumento de humilhação, de desprezo. E aí por isso que é escandaloso nos nossos dias, a gente prefere o chocolatinho, né? O chocolate é doce, né? O chocolate não fere ninguém, né? O chocolate, pelo que eu saiba, até hoje não humilhou ninguém, né? Eu nunca vi ninguém, não foi humilhado, porque... né? Mas a cruz é isso. E então, ainda mais nos nossos dias politicamente corretos, né? Falar de cruz é meio assim, as pessoas ficam escandalizadas também, né? Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Aqui faz um eco a Isaías 33:18. Ele fala da destruição dos sábios lá em Isaías. Fala que a autoridade de Deus vai mostrar a real intenção idólatra por trás dessa sabedoria e desse poder. Porque o problema não é que a sabedoria e o poder é pecado. O problema é que o homem torna isto pecado. Eu disse para vocês que a gente está vivendo num mundo caído, em que aguardamos a era vindoura que Deus vai restaurar. Então, a sabedoria e o poder podem tornar-se facilmente em ídolos. Aqui onde está o sábio, aqui geralmente ele está indagando, aqui é o filósofo, o sábio da época. Onde está, aqui a palavra na minha versão diz assim, onde está o instruído, que a palavra é gramático, no sentido de escriba, o escriba, o doutor da lei. Aqui onde, algumas versões mais antigas diz o inquiridor, aqui é o debatedor mesmo, é a pessoa, na época na Grécia, tinham profissionais pagos para debater política e fazer discursos em praça pública. Irmãos, Cristo, diante da sabedoria de Cristo, onde estão esses grandes sábios da nossa época? Foram transformados em loucos, e eles dizem que a cruz de Cristo é que é louco. Esse é o grande paradoxo. Eles olham para nós e dizem que nós somos loucos, e nós olhamos para eles e dizemos assim, vocês aqui são tudo. Porque a cruz faz essa divisão daqueles que foram, dos que foram chamados, para aqueles que não querem crer. Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? O juízo sobre o mundo é passado, não por raciocínio, mas por um ato de Deus. A cruz é loucura para o que perece, mas por meio dela, o próprio Deus tornou tola a sabedoria do mundo. A sabedoria que pertence apenas à esfera da autossuficiência. A cruz de Cristo nos mostra, você quer ser salvo? Você tem que passar pela cruz, e não pela sua eloquência e mostrar que é melhor. E aí já cortava de vez muitos oradores que haviam na época na Grécia, em Roma, e muitos hoje orgulhosos do nosso tempo também, pessoas que acham que pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelos seus cargos, elas merecem algo de Deus, sendo que a cruz de Cristo mostra que não merecemos nada, e que somos totalmente dependentes de Deus. Mostra a nossa suficiência de Deus, destrói a nossa autossuficiência. Deus não fez simplesmente tal sabedoria parecer insensata. Ele virou a mesa de tal sabedoria de modo que ela foi transformada em seu oposto, tolice. A sabedoria do mundo, quando pensamos na profundidade do sacrifício de Cristo naquela cruz, foi tornada tola. E o poder do mundo foi tornado fraqueza.
Esse é o ponto. Cristo humilhou todas as potestades. Cristo na cruz venceu onde ninguém poderia vencer, que é a morte. Onde ninguém poderia vencer pelo seu próprio esforço, que é o que? O pecado. Cristo venceu onde todos são derrotados. Versículo 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por meio da loucura, ou do absurdo da pregação. Ou seja, irmãos, o homem nunca, em sua sabedoria, por si só, conheceria a Deus. Deus precisa ir lá, precisa chocar, chacoalhar o homem, e mostrar para ele: você é pecador, olha o que o seu pecado gerou, por amor a você eu matei o meu próprio filho. E eu, seu irmão, o homem precisa desse choque de realidade, porque pela sua própria arrogância e prepotência, confiando no seu próprio conhecimento, ele nunca chegaria a esta conclusão. Os próprios gregos, não sei se vocês sabiam, nem o conceito de pecado eles tinham. Os gregos não sabiam o que era pecado. É por isso que vocês vão ver aqui em Corinto, vai ter um rumo de pecado, porque na cultura grega, o conceito de pecado não existia. Existia o conceito de castigo de Deus, mas Deus chegava lá, castigava na hora que quiser, do jeito que quisesse, sem parâmetro nenhum. É diferente de pecado, você diz, não, tem coisas erradas, e tem coisas certas, mas não tinha definição de pecado. Ou seja, a filosofia por si só, na época, a oratória, nunca chegaria à conclusão de que eles têm uma ofensa diante do próprio Deus. Eles nunca reconheceriam seus erros. Mas os judeus também, pelo seu rigor da lei, nunca chegariam a serem aceitos diante de Deus, porque eles nunca chegariam à perfeição, porque a lei não nos mostra a nossa perfeição, a lei mostra as nossas falhas, é sempre a conta negativa, é sempre assim: errou nisso, errou nisso, errou nisso, errou nisso, errou nisso, que só esse detalhezinho, pronto, já foi condenado pela lei. Então, o mundo é toda a ordem humana das coisas em sua queda. Então, sozinho, através de sua sabedoria, os humanos nunca chegariam a essa conclusão. Deixados a si mesmos, eles nunca descobririam o Deus vivo. Irmãos, se Deus não te chamasse, você nunca viria para cá. Se Deus não tivesse morrido naquela cruz, você nunca teria entendido a palavra de Deus. Se hoje você é salvo, é porque Cristo te chamou, e Cristo morreu pelos seus pecados. Entende a grandiosidade dessa obra? Deus fez assim. Se Deus, imagine, por que Deus veio esse caminho que pareceu loucura para os seres humanos, pareceu uma forma de fraqueza, de humilhação? Por que Ele não veio logo na forma de sabedoria humana? Porque se Ele visse na forma da sabedoria humana, naquele estado de pecado, é como se fosse reconhecer o próprio estado de pecado do homem. Ele precisava mostrar que o homem está errado. Ele precisava literalmente humilhar o homem em seu orgulho, em sua prepotência. Então, o texto aqui diz, aqui no versículo, a gente estava vendo aqui, visto que, essa expressão, visto que, né, a melhor é, aprove a Deus, se tiver algumas versões, aprove a Deus, ou seja, Deus satisfez-se, ou seja, Ele pensou que seria uma coisa boa, em trazer pessoas, para se relacionar com Ele, pela loucura da pregação. Dizendo assim: eu não vou vir pelos meios convencionais que vocês esperam. Vocês esperam que eu me revele na erudição de vocês, que eu me revele no orgulho de vocês. Eu não vou reforçar o pecado de vocês.
Eu vou humilhar vocês com o próprio pecado de vocês. E por isso que Cristo foi morto da maneira mais cruel. E foi revelada a nossa verdadeira natureza pecaminosa. A nossa natureza cruel. A nossa natureza orgulhosa, que perverte. Tudo que Deus faz é bom. E a gente perverte. O propósito de Deus em tudo isso, é salvar os que creem. Versículo 22 ao 24. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Isso aqui eu já expliquei um pouco disso. Irmãos, o apóstolo Paulo não está desprezando aqui sinais, essa palavra sinais. O que é esses sinais? É sinais miraculosos mesmo, milagres, aqui é mais próximo da expressão poder mesmo, poder de Deus, expressão de tipo, Deus abriu um mar vermelho, Deus, como Jesus realizou milagres. Mas percebe, Jesus realizou milagres, mas esse não era o ponto fundamental do ministério de Jesus aqui na terra. Se vocês prestarem atenção, Jesus diz que era mais importava para eles que o nome deles estivesse escrito no livro da vida, do que eles realizassem obras miraculosas, sinais, prodígios e tudo mais. Os judeus procuravam isso, mas não é isso que nós estamos oferecendo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, é como se fosse assim, os judeus estão procurando sinais, os gregos estão procurando a sabedoria. Pois eu não estou oferecendo nenhuma das duas para vocês. Vocês podem procurar em Cristo, o que vocês estão procurando, vocês não vão encontrar. Não da forma como vocês querem, não na visão de vocês, não na expectativa daquilo que vocês querem. Esses dois grupos, eles refletem as maneiras básicas que a humanidade, ela é tentada, as suas idolatrias básicas. É como se o judeu era tentado pelo poder. Ele queria um Messias para chegar logo derrotando o Império Romano e vencendo de maneira espetacular. Ele queria os milagres realizados, como Deus havia feito no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não despreza isso, mas ele revela um motivo pecaminoso por trás disso. É como irmãos, o Antigo Testamento está cheio de milagres de Deus, mas logo em seguida, o povo o quê? Se desviava. Então esses judeus aqui que procuram poder, eles não estão procurando Deus, eles não estão procurando o principal milagre, que é o quê? Transformação do seu coração. Eles estão procurando o quê? Se orgulhar do poder que eles têm. Agora nós somos demais, nós dominamos o Império Romano, nós somos o máximo. Assim como os gentios, os gregos, eles procuravam sabedoria para vencer o outro no debate, para mostrar que sabia demais, para mostrar que era o povo mais cosmopolita, o povo com a mente mais aberta. Eles não queriam sabedoria para dizer assim, eu quero conhecer a Deus. Eles buscavam sabedoria para isso. Eles queriam um Deus, Deus como um todo-poderoso e todo sábio, ele deve funcionar em nossos termos, ele deve estar de acordo com as nossas visões. Parece o mundo hoje, a gente tenta enquadrar Deus naquilo que nós queremos, e Deus diz assim, eu não vou ouvir do jeito que vocês querem não, eu vou ouvir do jeito que eu quero, e do jeito que eu quero, eu vou atrair apenas aqueles que confiam em mim, e reconhecem que necessitam de mim. Por isso que ele veio da maneira mais fraca possível, por isso que ele veio da maneira mais humilhante possível, que para o mundo era uma maneira louca, absurda, sem sentido. Então essas são as idolatrias básicas
que a gente pode definir a humanidade. Não pense que você, por ser judeu ou grego, não é tentado. Quantas vezes nós somos tentados por cargo, por poder? Nós somos tentados pelo poder quando somos minimamente questionados, ou somos tentados pela transformar a sabedoria num ídolo, quando não queremos reconhecer que erramos. O que é isso? É dizer assim: não, eu estou certo, eu sei mais do que todo mundo. Quando você às vezes questiona o próprio Deus, querendo dizer que sabe mais do que Ele, ou que se estivesse no lugar dele, faria as coisas melhor. Somos tentados constantemente a isso. O versículo 23, nós pregamos Cristo crucificado. Ou seja, em vez de dar-lhes sinais e sabedoria que vocês pedem, e Deus tem muitos, Ele vem em forma de fraqueza, em forma absurda, louca. Isso aqui é, para vocês terem uma ideia, Messias, irmãos, esse era um problema que os judeus tentavam interpretar no Antigo Testamento. As duas imagens básicas do Messias eram o servo sofredor e o guerreiro, um rei guerreiro. Como é que ele é um rei guerreiro e é um servo sofredor? Aí tinha um debate inimaginável assim, entre os judeus, como isso seria possível. E aí, parece que na época de Jesus, a imagem de Isaías do servo sofredor foi esquecida. E é esse equilíbrio que precisamos ter. Apocalipse mostra Deus como um rei guerreiro que virá julgar a terra. Mas não pode, ou seja, que ressuscitou, que venceu. Mas ele também, Apocalipse, apresenta Cristo venceu na cruz. Cristo não foi derrotado na cruz. Cristo venceu, não só quando ressuscitou, Cristo venceu na cruz. Messias significava poder, esplendor, triunfo. Crucificação significa fraqueza, humilhação, derrota. E aí, não se admira que o judeu fica escandalizado. Assim, eu preciso aqui atualizar o meu HD aqui, porque isso aqui não está cabendo nas minhas definições aqui. Essas coisas não se encaixam. Para o judeu, a mensagem de um Messias crucificado era o maior escândalo. E aí, o apóstolo Paulo enfatiza muito esse termo, o escândalo da cruz. O escândalo da cruz. Irmão, se a gente tentar suavizar esse escândalo, a gente está esvaziando a cruz de Cristo do seu poder. A gente quer pregar uma mensagem do Evangelho com poder, não pode ter medo de escandalizar, mas não é eu inventar os escândalos do pecado, não, é o escândalo da cruz, tá certo? Assim como tem uma igreja aí que diz que faça uma loucura para Cristo, não faça, tá certo? Aqui o que o apóstolo está dizendo é para você ser louco, agir como um rodopiar, cair da pirueta, não é isso, tá certo? Essa loucura aqui não é isso. Essa loucura, o mundo nos vê assim, o mundo olha para nós e diz assim: você é um bando de louco. Mas não é porque a gente é louco sem noção, não. É porque nós cremos na cruz de Cristo, que humilha a nossa própria sabedoria. E para eles isso é inaceitável. Para o mundo, para um ser humano orgulhoso, que acredita na sua própria bondade, isso é escandaloso, isso é loucura. Então, completamente louca, a mensagem de um Deus que foi crucificado por seus inimigos deve ter parecido ao primeiro século, mas é precisamente a profundidade desse escândalo e loucura que devemos apreciar, se quisermos entender por que os coríntios estavam se distanciando. Se a gente quer saber como a igreja hoje deve retornar à mensagem da cruz, a gente tem que entender o quão chocante ela é. Eu não preciso gritar aqui, eu não preciso botar show de luz para atrair as pessoas. Eu não estou criticando as igrejas que tem, eu estou querendo dizer que quando você usa isso como se não fosse suficiente. A cruz de Cristo, se você gosta de palavras fortes, ela é louca e escandalosa, suficiente para atrair os que creem. Então, poder e a sabedoria de Deus como tal, ela está disponível para aqueles que Deus chamou, tanto de judeus como gregos. Mais uma vez Paulo traz os coríntios de volta para ver as coisas de cima e não de baixo.
Ou seja, irmãos, essa mensagem da cruz, o que é mais bonito, é porque ela, apesar de ser um Deus glorioso, Ele ao mesmo tempo que é um Deus excelso, altíssimo, Ele se revela da maneira mais fraca, mais humilde possível. É por isso que a gente vai ver depois em Coríntios, que a gente não deve excluir o pobre, a gente não deve excluir a pessoa ignorante da nossa igreja, ignorante seja essa pessoa que não tem estudo, porque o acesso dela a Deus é o mesmo do seu. Não tem um acesso assim, uma ruazinha bem bonitinha para você falar com Deus, e a do pobre ele tem que sofrer, andar de joelho, não. É o mesmo acesso. Qual é o acesso? Da fé na cruz de Cristo. Não tem uma ruazinha florida para a mulher e para o homem, né? Umas coisas bonitas e tal. É a mesmo caminho que o homem, a mulher, o judeu, o grego vai passar, o pobre, o rico, o entendido, o ignorante, vai passar, é pela fé na cruz de Cristo. Isso aqui é escandaloso, absurdo e louco para o grego da época. Como é? Peraí, eu vou ter que comer junto com a pessoa pobre, e a pessoa pobre também vai dizer, vou comer com esses ricos aí, snob aí, que se acha e tudo. Exatamente, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele for falar da ceia. É para comer junto, e ache bom. Só faltou dizer isso ao apóstolo Paulo, que ele dá um carão lá. E dê graças a Deus porque Cristo lhe chamou. Ou seja, eles são aqueles que Deus chamou. A pregação de Cristo crucificado é eficaz. Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então a cruz de Cristo, esse poder, fala da sua eficácia, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus. É poder de Deus para aconselhar. É poder de Deus para revigorar. É poder de Deus para curar, para nos libertar dos nossos vícios. É poder de Deus para romper as nossas diferenças. A cruz de Cristo é o poder para a gente romper as nossas limitações. Ela é suficiente. O Evangelho de Cristo é suficiente. Eu vou mostrar alguns exemplos quando a gente chegar na conclusão e alguma aplicação. Então, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os chamados, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Irmãos, Cristo, aí você diz assim, é poder ou não é? É sabedoria ou não é? É poder, é fraqueza, na hora que é fraqueza. A questão simples é, uma distinção clara entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Pronto, esse é o ponto. A sabedoria de Deus, e aqui a gente chega no versículo 25, ele explica melhor, porque o absurdo ou a loucura de Deus é mais lógico ou mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Essa loucura, que não é tão louca assim como eu havia falado, ela na verdade é a parte mais profunda que podemos conhecer da sabedoria de Deus. Mas para o mundo que não a entende, ela é, como eu já falei, loucura. A força de Deus que se apresenta na fraqueza, ela é mais forte que a força que o mundo nos apresenta, que a força humana. Ou em outras palavras, a cruz de Cristo para o mundo parece loucura, mas ela revela a sabedoria mais profunda de Deus. A cruz de Cristo, para o entendimento humano, parece só uma fraqueza de um homem que morreu, mas ela revela o verdadeiro poder de Deus. E é nesse paradoxo em que o poder de Deus se revela. Deus ao mesmo tempo mais sábio e mais poderoso do que meros seres humanos. Então, a cruz é loucura para esses que vão perecer. Então, Deus se revela mais sábio do que a sabedoria humana. Na cruz, Deus superou suas criaturas humanas, naquilo que eles se consideravam mais inferior. A gente vai ver amanhã, em outros dias, justamente, que Deus, justamente por se revelar de maneira inferior, é que Ele também se revela às pessoas mais pobres, mais incapacitadas,
porque ele veio nesta forma. Então Deus superou suas criaturas, Deus subjugou seus inimigos, com generosa graça e perdão, e assim os despojou de sua força. Cristo está lá na cruz, isso é verdadeira força. Cristo está lá na cruz crucificado, e diz o quê? Pai, perdoa-los. Isso é mais forte que qualquer ser humano possa conceber. Está sendo morto, torturado, e dizer: Senhor, perdoa-lhes. Senhor, está consumado, ou seja, eu levei o pecado da humanidade. Isso é extremamente poderoso. Ninguém poderia perdoar pecados. Então ele venceu seus inimigos naquilo que eles achavam que ele ia ser derrotado, que era a sua morte. Se Deus nos consultasse em busca de sabedoria, poderíamos ter dado a ele um plano mais viável, algo que atrairia o buscador de sinais e o amante da sabedoria. Como em sua própria sabedoria ele nos deixou de fora, as pessoas ficam o quê? Ofendidas, dizem assim: não, mas eu teria pensado de um jeito melhor, né? Menos sofrido, tal. Justamente, Deus não precisa de você para ele realizar seu plano. Deus realiza o seu plano em você, mas não foi você que morreu na cruz, não foi você que pagou os pecados. E isso é o oposto da visão do mundo. Sempre foi. Vou lhe explicar um pouco a lógica do mundo. Algumas pessoas elas dizem assim: eu não vou para a igreja, eu tenho que me preparar primeiro. Ou seja, ela acha que ela precisa acrescentar alguma coisa à cruz de Cristo. E não, é a cruz de Cristo que vai realizar nela a obra de santificação. Ela que precisa vir para a igreja, não quando ela se ajeitar que ela vem para a igreja. Ela tem que vir para a igreja ouvir a mensagem da cruz para ser aí consertada. Eu já ouvi muito isso. Porque a pessoa se sente indigna. Mas está certo, tudo bem, tem que se sentir indigna mesmo. Mas é aí que Cristo vem com o seu amor e nos atrai. Então, se Deus nos consultasse, a gente teria, não, Cristo teria que vir de uma maneira gloriosa, com uma espada, com uma retórica que alcançaria o mundo, e aí ele vem de uma maneira simples, aí somente aqueles que são humildes vão reconhecer isso. Está escondido naquilo que o ser humano não quer, que é a humildade, que é reconhecer a sua soberba, o seu orgulho e a sua suficiência. Então a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Ela realiza aquilo que todas as pretensões humanas não podem fazer: trazer comunhão com Deus. A nossa pretensão é de que o nosso poder, a nossa capacidade, pudéssemos alcançar a Deus. E aí como a Torre de Babel, né? O homem querendo alcançar a Deus, querendo ser Deus, e daqui a pouco quer superar a Deus, e aí Deus vai lá, com a morte do seu filho, humilha os homens e mostra que eles são incapazes de alcançar a Deus, e realizar esse ato de comunhão, de reabilitar a comunhão. Ele nos desarmou na presença divina, perdoando-nos quando ricamente merecemos a morte. Assim perdoados, somos libertados não apenas de nossos pecados, mas para nos tornarmos seu novo povo no mundo. Assim, Ele frustra qualquer expectativa nossa, de nossas capacidades, de nossa prepotência. Ele frustra isso aí. Tá a pessoa achando aí que vai encher o seu ego, conhecendo a cruz de Cristo? Pelo contrário, pode começar a tirar o cavalinho da chuva, que não é isso. Tal fraqueza em Deus é escandaloso para aqueles que pensam em si mesmos como justos e, portanto, sem necessidade de perdão, mas para aqueles que se reconhecem como necessitados de misericórdia, esta é a boa notícia que nos liberta para segui-lo. Assim, essa fraqueza também é o poder supremo,
e também a sabedoria final de Deus. Gostaria de fazer algumas aplicações. Então, para resumir, a palavra da cruz de Cristo, ou a palavra de Cristo crucificado, é sabedoria e poder de Deus, mas aos olhos humanos é loucura, escândalo e fraqueza. Se eu tomo esta sabedoria e poder de Deus para mim, eu esvazio a cruz de Cristo, e vice-versa. Quanto tiver menos de mim na minha pregação, mais Cristo se revela. Quanto mais fraco eu estiver, mais o poder de Cristo se revela. O mundo não entende isso. O mundo não entende isso. Você não vai revelar a Cristo quando estiver tudo bem, meu irmão. Você vai revelar a Cristo, como o pastor Samuel aqui pregou, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe quando é que ele vai ver? Quando você estiver pior, quando estiver mais fraco, quando estiver cansado, que Deus te der força, é que Cristo vai se revelar na sua vida. Quando você é mais tentado, é que Cristo vai se revelar em você. Quando você estiver mais frustrado, é que Cristo vai se revelar em você. Isso é absurdo para uma mente humana orgulhosa, ou não? Não é absurdo com uma contradição lógica, não é esse o sentido de absurdo. É essa coisa difícil de aceitarmos. Então a cruz, como eu já falei, é uma mensagem invertida para um mundo invertido. A cruz é uma mensagem de ponta cabeça para um mundo de ponta cabeça. Na cruz de Cristo temos tudo o que precisamos. Vamos chegar aqui a alguns exemplos. Porque a cruz de Cristo é tudo o que precisamos. Obediência radical. Se seguimos a cruz de Cristo, que é alguém mais obediente ao Pai do que o próprio Cristo? Se queremos obedecer ao Pai, seguimos o exemplo de Cristo. Se queremos consolar em meio ao sofrimento, quem pode nos consolar mais do que Cristo, que sofreu mais do que todos? Recebendo a culpa. Se você se sente culpado, deprimido, para baixo, quem se sentiu mais traído e abandonado do que Cristo? Ele é suficiente para te consolar, meu irmão, para te dar força, para vencer os teus fracassos. Porque foi no fracasso, no aparente fracasso, que Cristo venceu. Ele é mais do que suficiente para te consolar. Além disso, quem é mais capaz de nos dar poder em meio à fraqueza? Quando estamos mais fracos, cansados, frustrados, decepcionados conosco, senão o próprio Cristo. Nos dá poder para perdoar, para sermos humildes, para amarmos, para termos paz e esperança. Quem mais do que Cristo pode nos dar sabedoria em uma época de tanta tolice, em que filosofias são construídas para promover o pecado, para promover a promiscuidade? A cruz de Cristo é suficiente para nos mostrar a gravidade do nosso pecado, para mostrar às pessoas: está vendo essa filosofia que tu está seguindo, meu amigo? Foi o que levou à morte do meu Salvador. Cristo te amou assim, e você está querendo continuar no teu pecado. E aí, de um lado, outras filosofias que negam a verdade, porque o ser humano é incapaz de reconhecer a realidade de Deus. O Evangelho, a mensagem da cruz é suficiente para combater, irmãos, os ídolos da nossa era. Os ídolos da nossa era se revelam com prepotência, com orgulho, com autossuficiência. E a cruz de Cristo nos dá o modelo certo. Por exemplo, os ídolos de poder. Cristo nos deu tanto exemplo, que Ele diz que os apóstolos deveriam liderar não como o mundo lidera. Como é que o mundo lidera? Como é que o mundo mostra o seu poder? Humilhando, pisando. O poder de Cristo, pelo contrário, Ele veio para servir, Ele veio para morrer, Ele veio para amar, não para pisar, humilhar aqueles que já estão fracos, cansados e sobrecarregados. Ele veio para destruir os orgulhosos, mas aqueles que já são humildes, Ele não veio para humilhar e pisar estes.
Então, o poder humano se revela em orgulho. Aqui a gente pode falar aqui de três fontes: sabedoria, poder, Cristo crucificado. Vamos fazer aqui alguns paralelos breves. O poder humano se revela em orgulho, violência, oprimir outra pessoa. Quando alguém no trabalho humilha deliberadamente o seu subalterno. Não é esse? Esse é o modo do mundo revelar o seu poder. O modo do mundo revelar o seu poder é um político usurpar do seu poder para desviar dinheiro. O de um pai usurpar do seu poder de autoridade na família para humilhar a esposa, humilhar os filhos. Ou a mãe, a esposa humilhar o marido. É isso que o mundo entende por poder. Existe toda uma teoria de um filósofo chamado Foucault, que ele nega totalmente. Ele diz que nós temos que romper todas as estruturas de poder, mas o problema não está no poder, está no pecado do ser humano. Mas como é que o poder divino da cruz se revela? O poder de Deus se revela em humildade, um poder que serve para servir, um poder que serve para beneficiar o próximo, um poder que se revela em amor. O poder de Deus não se revela para destruir o outro, mas para amar o próximo. Ela se revela, o poder serve para servir. O próprio sentido de ministério é isso. Por exemplo, na política tem os ministérios, né? A palavra ministério significa serviço. Ou seja, se Deus te colocou em algum local, irmão, não foi para você ser servido, não é para você servir. Não foi para você receber as benesses, mas para agora que você entendeu que Cristo já serviu a você, Cristo já se humilhou e pagou o preço na cruz, agora como seus discípulos, estamos à sua disposição para amar e servir ao nosso próximo. Então, essa sabedoria a Deus é uma adoração na prática, não adoração só de domingo a domingo. Esse amor em serviço, esse cuidado, é uma forma de adorar a Deus. E quando pegamos esse poder, essa sabedoria para servirmos unicamente a nós, e só pensamos em nós, nos tornamos ídolos, falsos deuses. E a cruz de Cristo revela os nossos ídolos que nós criamos, fabricamos no nosso coração. A sabedoria humana, como eu já falei aqui, dá razões ao pecado, tenta justificar. Mas também eu estava em tal situação, aconteceu isso, eu tive uma família assim, e você dá desculpas e desculpas ao pecado, ao invés de reconhecer e se arrepender. A sabedoria divina dá razões à santidade. Eu não vou pecar porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu não vou fazer isso porque eu amo a minha esposa. Eu não vou fazer isso porque eu amo a minha igreja. Eu amo o meu Deus. E é por isso que eu não vou mais pecar. Eu não vou dar razões ao pecado. Eu vou dar razões à minha luta contra o pecado. Essa é a sabedoria que a cruz nos revela. A sabedoria divina, o poder divino nos faz parecidos com Cristo. Para concluir, quem procura o poder de Deus pelo seu poder, ou a sabedoria pela sabedoria, procura a sua própria glória, não é de Deus. Mas quem é chamado por Deus e procura a cruz de Cristo, quem procura a cada dia mortificar o seu pecado, é salvo pela fé e revela o poder e a sabedoria de Deus. Você quer revelar o poder e a sabedoria de Deus na sua vida? É a cruz de Cristo. Saiba qual é o propósito daquilo, tudo que você está passando. O propósito é revelar o poder e a sabedoria de Cristo. E ela é revelada na cruz. Não é revelada em holofotes, não é revelada em nenhuma pretensão de orgulho nosso. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço, Pai, porque naquela cruz Tu pagaste os meus pecados. Tu pagaste os pecados desta igreja, Senhor. A mensagem da cruz, Senhor, que o mundo não entende, Senhor, é tudo que nós precisamos, Senhor. O mundo não entende, Senhor, porque
eles não querem ouvir a Tua voz, eles não ouvem o Teu chamado, mas que nós, Pai, possamos revelar essa sabedoria que se revela em humildade, em serviço, em amor, em que o mundo não entende, que nos considera loucos, porque amamos nossos inimigos, porque perdoamos aqueles que nos ofendem, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos nos arrepender, que possamos, aqueles que estão distantes de Ti, se reconciliar contigo, que aqueles que estão próximos possam lembrar do Teu poder na Tua mensagem, Pai. Que tudo que nós precisamos vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos transforma, Pai, de glória em glória, conforme o Teu Filho, mas que não esqueçamos que passamos pela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, amém.